Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à questão 20, a última questão do vestibular de verão de 2018. Depois de realizar essa questão aqui, eu vou começar a postar no canal questões de outro vestibular da UEM, tá? Provavelmente do vestibular de inverno de 2018. Então vamos lá, acompanhe a leitura. Considere uma circunferência de raio 1 centímetro. Pessoal, observe que eu já deixei 3 circunferências desenhadas para facilitar a resolução do exercício. Considere também A e C pontos dessa circunferência, de modo que o segmento AC é um diâmetro dela. Pessoal, se AC é um diâmetro dela, então eu já vou marcar, tá? Ó, vou marcar, eu acredito que seja bem aqui mesmo, né? A e C. Então, aqui é um diâmetro. Vou fazer isso nas 3. Aqui também. A, C. Imagina que eu marquei certinho aí o diâmetro. E aqui, acho que é um pouquinho mais para baixo, né? A e C. Tá aí. Fiz nas 3. Vamos continuar a leitura, que A e C é um diâmetro dela. Um quadrilátero convexo. Veja, ele não fala que é um quadrado, ele só fala que é uma figura que tem 4 lados. Um quadrilátero convexo, ABCD, é formado escolhendo-se B e D sobre essa circunferência, de modo que, se B está em uma semicircunferência, ou seja, se o B estiver do lado de cima, delimitada por A e C, o ponto D encontra-se na outra semicircunferência. O que ele quis dizer é o seguinte: se eu escolher o B ali em cima, o D vai estar embaixo, tá? E vice-versa, se o D estiver em cima, o B está embaixo. Sabendo isso, assinale o que for correto. Pessoal, então, se deu dúvida, para o vídeo, faz a leitura de novo, porque agora eu vou falar talvez a coisa mais importante para resolver esse exercício. Na primeira circunferência, eu vou pegar os pontos B lá em cima e D aqui embaixo, de tal forma que eu vou formar um quadrado aqui, tá? Proposital. Então, ó, aqui em cima vai ser B e aqui embaixo vai ser o ponto D. Unindo agora, a figura que eu estou formando ali é um quadrado, tá? E aí, como a figura é um quadrado, o que é que nós já sabemos? Nós sabemos que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus e esse ângulo é outro, também de 90 graus. Beleza? Deixa essa informação. Agora, fazendo a leitura aqui novamente, eu não vou fazer, mas você pode, eu vou pegar os pontos B e D de novo. Um em cima e outro embaixo. Só que agora de um jeito que não forme um quadrado, tá? Não forme um quadrado. Por exemplo, eu vou pegar o B aqui, ó. E o D eu vou pegar aqui. Vou unir aqui. E formei o quadrilátero igual ele falou. Gente, só que aqui tem uma coisa muito importante. Vai parecer estranho para alguns, mas acredite, isso é provado matematicamente e é verdadeiro. Essa corda que sai daqui, AB, com essa corda BC, elas formam um ângulo aqui. E não importa aonde você pegue o ponto B aqui na circunferência, se A e C são extremos do diâmetro, aqui sempre vai fazer um ângulo de 90 graus, sempre, tá? Então, aqui é um ângulo de 90 graus. Veja, se você pegar os extremos do diâmetro com um outro ponto da semicircunferência, não importa onde seja, você vai formar um ângulo de 90 graus. Isso aí é provado matematicamente, tá? Mesmo que você pegue o ponto B aqui, ó, bem pertinho, e faça isso, ó, extremo do diâmetro, B, extremo do diâmetro. O ângulo é 90 graus. Ou pegue aqui, ó, extremo do diâmetro,
o ponto D, extremo do diâmetro, aqui 90 graus. Beleza, pessoal? Veja que aqui parece um triângulo, mas não é. Ó. Tem o lado 1, vou até escrever aqui, ó, L1, é esse pedacinho. Aqui o L2, L3 e L4, tá? Então, todos são quadriláteros, todos têm 4 lados. Agora eu vou começar a ler e ver o que é correto. Exercício 01, item 01, afirmação. O perímetro de qualquer quadrilátero ABCD construído como descrito acima é maior que 4? Gente, perímetro é a soma dos 4 lados. Como aqui é um quadrado, veja que é um quadrado, então eu vou chamar esse lado de L, esse de L, esse L e esse L, certo? Então, perímetro nada mais é do que lado mais lado mais lado mais lado, que é igual a 4 vezes o lado. Perfeito? Beleza? Então tá aí, temos esse perímetro aí. Agora ele afirma que o perímetro é sempre maior que 4. Ó, eu também sei que o raio da circunferência é 1. Se o raio da circunferência é 1, o diâmetro é 2. Então esse lado aqui, ó, todinho é 2, essa diagonal. E eu vou pegar um desses triângulos formado ou em cima ou embaixo, porque ele é um triângulo retângulo. E com isso eu consigo descobrir algumas coisas. Então, vou pintar ali, ó. Vou pegar esse triângulo de cima. Perfeito, pessoal? Veja que o triângulo de cima é um triângulo retângulo. E nele eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado, correto? O a é a hipotenusa, que seria a medida 2. Então, 2 ao quadrado. O b ao quadrado eu chamei de L. E o c ao quadrado também chamei de L. Veja que eu tenho 2 ao quadrado, que vai dar 4. E aqui eu tenho L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, eu tenho 2L ao quadrado. Agora eu vou passar o 2 dividindo. Aí eu vou ter que L ao quadrado é igual a 4 dividido por 2. L ao quadrado é igual a 2. Vou passar o 2 em forma de raiz. L é igual a raiz de 2. Beleza, pessoal? Veja que eu achei que o L, cada lado desse, mede raiz de 2. Então, nessa primeira figura, cada lado mede raiz de 2, porque a figura formada aqui dentro, o quadrilátero, é um quadrado. Ou seja, o perímetro da figura 1 é igual a 4, e no lugar do L eu coloco raiz de 2. 4 vezes raiz de 2. Gente, raiz de 2 é maior que 1. Então, 4 vezes raiz de 2 vai dar alguma coisa perto de 6, que é maior que 4. Ele afirma, é maior que 4? Bem, nessa figura, deu maior que 4, tá? Então, isso aí é sim maior que 4. O problema é o seguinte, se eu formar figuras diferentes, será que sempre vai dar maior que 4? O que você tem que entender agora é o seguinte, pessoal. Imagina que você tem esse ponto B aqui, ó, e você tem uma corda que sai de A até B e de B até C. Imagina que essa corda toda é uma corda só, que você tirou do ponto A, passou por um prego que você colocou no ponto B e desceu até o ponto C. Imagina isso, é uma corda bem esticadinha. Se você correr com esse ponto B, marcar o ponto B aqui, ó, essa corda teria que aumentar aqui desse lado e iria diminuir no outro. Ou seja, à medida que você vai correndo com o ponto B, ó, se você pegar aqui, a corda fica mais grande antes do ponto, a corda fica mais grande, a corda fica maior antes do ponto e menor depois do ponto. Só que ela continua medindo a mesma coisa. Ou seja, a metade desse quadrilátero, o perímetro da metade, sempre vai valer 2L, ou seja, 2 raiz de 2. Então, se aqui ó, for L1 e aqui for L2,
Eu sei que L1 mais L2 obrigatoriamente vai valer L raiz de 2, que seria 4 raiz de 2. 4 raiz de 2 é dos quatro perímetros, dos quatro lados. Então, aqui seria 2 raiz de 2. Só que aqui embaixo você tem L3 e L4. E, novamente, à medida que você vai correndo com um ponto, um lado da corda vai ficando maior e o outro lado menor. Só que a corda continua com o mesmo tamanho. E qual tamanho vale? A metade do lado do perímetro do quadrado, que é 2R. Então, eu teria ali L3 mais L4, não é 2R, né? É 2 raiz de 2. E somando isso, eu teria 4 raiz de 2. Ou seja, não importa a figura que você desenhar. Se você pegar o lado 4 nessa figura e somar com o lado 1, lado 4, somado com o lado 1, você vai encontrar a metade do perímetro de um quadrado, que é 2R. 2 raiz de 2, nada de 2R. E se você pegar a outra aqui, metade, ó, L3 mais L2, você vai encontrar novamente 2 raiz de 2 e vai achar 4 raiz de 2. Então, não importa o jeito que você formar a figura, você vai ter um perímetro sempre maior que 4. E o seu perímetro sempre vai ser 4 raiz de 2. Beleza, pessoal? Sempre. Então, esse item é verdadeiro. Vamos ao próximo. O maior valor possível para o perímetro do quadrilátero ABCD é 4 raiz de 2? Sim, além de ser o maior possível, é também o menor possível. Ele sempre dá 4 raiz de 2. Então, isso aqui também é verdade. Tá? Quem já estudou elipse, então isso aqui seria alguma coisa baseada na elipse. Próximo. A área do quadrilátero ABCD é sempre maior do que π centímetros quadrados? Pessoal, ele está falando que não importa qual figura que você forme aqui dentro. Esse quadrilátero aqui, ó, sempre vai ter uma área maior que π centímetros quadrados? Bem, eu vou fazer um teste com essa figura, que é a mais fácil de calcular a área. Como é que calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então, vou colocar aqui, ó. Área do quadrado é igual a lado vezes lado. E qual foi o lado que nós achamos? O lado mede raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4, que é 2. Ou seja, a área desse quadrado é 2 centímetros quadrados, que é menor que π centímetros quadrados. Como essa afirmação que ele está fazendo, ele está querendo garantir para qualquer quadrilátero que você desenhar, você já achou um caso que não dá certo, então isso aqui está provado que é falso. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo, item 8. O quadrilátero ABCD possui sempre dois ângulos internos retos. Lembrando que ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E sim, igual eu falei para vocês, do extremo do diâmetro até o outro extremo do diâmetro, e pegando qualquer ponto aqui na semicircunferência, você vai montar um triângulo reto. Não importa onde você pega. Então, você vai ter um ângulo reto aqui, um ângulo reto lá em cima. Você sempre vai ter dois. Beleza, pessoal? Então, isso aqui também é verdadeiro. E, por último, se o quadrilátero ABCD é um trapézio, se o quadrilátero ABCD é um trapézio, ele necessariamente é um retângulo? Gente, para ser trapézio, definição de trapézio, você precisa ter pelo menos dois lados paralelos. Aqui, ó, L1 e L2. L1 é
paralelo a L2. Se você fizer outro tipo de trapézio, então você vai ter L1 e L2. L1 paralelo a L2. Ou seja, para que seja trapézio, ele tem que ter dois lados paralelos. Correto? Aceitaram isso, né? Beleza. Só que daí você vê o seguinte. Vou pegar esse desenho aqui, ó, tá? Imagina que aqui é o ponto, deixa eu ver, aqui é o ponto A. Lá do outro lado tem que ser o ponto C. Então isso aqui é um diâmetro, que seria essa corda aqui, o diâmetro. Mas para formar diâmetro ali, o ângulo oposto a esse lado teria que ser 90 graus. E o ângulo oposto do outro lado também teria que ser 90 graus. Ou seja, essa figura, para ter dois lados paralelos, ela teria que ser realmente um retângulo. Quer ver? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma circunferência pequena. Aí aqui, ó. A e C. Passei o diâmetro, certo? Agora eu preciso de dois lados paralelos. Aí eu vou pegar um ponto aqui e a hora que eu ligar aqui, ó, vai fazer ângulo de 90 graus, certo? Para que eu satisfaça a condição que ele falou, agora eu tenho que pegar um ponto aqui embaixo de tal forma que um dos lados aqui de cima seja paralelo ao de baixo. Ah, eu vou pegar um paralelo a esse, ó, tá vendo? Essa linha aqui, vou pegar uma paralela a ela, ó. Paralela. Aqui vai formar ângulo de 90 graus. Se formou ângulo de 90 graus, que figura que eu tenho? Dois lados paralelos com ângulo de 90 graus. Os outros dois também só podem ser paralelos e eu sim formei um retângulo. Então o item 16 é verdadeiro. E com isso a soma deu 16, 20... Não, 4 não, né? 16, 24, 26, 27. A soma deu 27. Então essa é a última questão do vestibular de verão 2018, resolvida basicamente utilizando desenhos. E agora eu vou lá no gabarito ver se está certo. Beleza? Pessoal, questão 20, resposta correta, 27. Finalizamos, gabaritamos o vestibular de matemática da UEM, coisa que eu não consegui nem perto quando eu fiz o vestibular da UEM. Na verdade, até reprovei na primeira vez, na segunda, ixi, foi um trágico. Um dia eu conto a história para vocês. Coloquem aí nos comentários, pedindo a história que eu conto para vocês. Mas aqui está finalizado, beleza? Concluímos então este vestibular. A partir de agora eu vou começar a resolver o vestibular de inverno de 2018. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!